Presentes o conselheiro Artagão de Matos Leão e o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e a procuradora do Ministério Público junto a este tribunal, designada para esta sessão, doutora Célia Rossana Moro Cansu, declara aberta, no horário regimental, a 14ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Ausente o conselheiro José Durval Matos do Amaral, por motivo justificado, fica convocado o conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, para compor o quórum dessa sessão. Submeto à apreciação do colegiado o ato número 13 da sessão ordinária do dia 28 de abril de 2015. Aprovada. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra, conselheiro Artagão de Matos Leão. Para anunciar a devolução do processo 125.528/97. Anotada a devolução, com a palavra o conselheiro substituto, Dr. Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar que deferia sobre o estamento da análise dos seguintes processos: 70.323.12, 57.87.90.13, 58.19.96.13, 60.10.67.13, 492.925.11, 137.883.13 e 560.251.12. Obrigado. Feitas também as anotações, eu comunico a devolução do processo de prestação de contas de transferência 186.772.03 do conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Deixo a palavra livre. Não havendo quem dela queira usar, passo a palavra ao ilustre conselheiro, Dr. Artagão de Matos Leão, para o relato de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, eu tenho prestação de contas de transferência, vou anunciar o número dos processos e vou relatar inicialmente em bloco. O processo 276.340.12, Associação das Costureiras de Carambeí, 44.129.13, município de Pato Branco, 423.061.13, município de Ponta Grossa, 588.745.13, Fundação Araucária, 588.982.13, Fundação Araucária, 604.988.13, Fundação Araucária, 635.023.13, Fundação Araucária, 439.76.14, Fundação Araucária, 495.59.14, Fundação Araucária, 147.092.14, município de Itambaracá, 156.890.14, Fundação Araucária, 159.384.14, Fundação Araucária, 160.994.14, Fundação Araucária, 161.796.14, município de Campo Largo, 164.027.14, Fundação Araucária, 164.035.14, Fundação Araucária, 164.051.14, Fundação Araucária, 164.086.14, Fundação Araucária, 164.108.14, Fundação Araucária, 164.132.14, Fundação Araucária, 164.167.14, Fundação Araucária, 139.433.15, Fundação Araucária, 153.380.15, Fundação Araucária, em todos corroborando as opinativas da Diretoria de Análise de Transferência. Nossa proposta é regularidade das contas com recomendações. Discussão, votação. Aprovadas as propostas de votos em todos os processos enunciados por Vossa Excelência.
Tem um pedido de certidão liberatória, processo 111-30-57-14, do município de Flórida, formulado por Rosemary Aparecida Lavagnoli Molina, que solicita fornecimento de certidão específica de operação de crédito, acerca de exigências dispostas no inciso 4º, itens A e B do artigo 21 da Resolução 4301 do Senado Federal, na forma da redação dada pela Resolução 302, para fins de instrução de pedido de verificação de capacidade de endividamento. A Diretoria de Contas Municipais informa que, embora tenha sido autuado como certidão liberatória, trata-se de solicitação de certidão visando contratação de operações de crédito, como ficou entendido no que li anteriormente. Mas o município já foi atendido nesse pedido pela certidão, pelo protocolo 111-82-53-14, em 15 de 12 de 2014, onde recebeu a certidão pleiteada e se manifesta a DCM pelo encerramento dos autos junto à diretoria do protocolo. É acompanhada pelo Ministério Público no parecer 461-15 e também por proposta de voto do relator, pelo encerramento do pedido. Em discussão, votação, aprovado. Processo de servidor do Tribunal 130.673, requerimento formulado por Sérgio Agostinho Dresch, matrícula 51.335.0, ocupando o cargo de analista de controle do quadro de pessoal desse tribunal, lotado na primeira inspetoria, que solicita a verbação de tempo de serviço, como faz prova com certidão expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social. A Diretoria de Gestão de Pessoas, na Instrução 4115, assevera que, consultando o registro funcionário do servidor, pode observar que este foi nomeado pela portaria número 169, em 21 de 5 de 2007, no cargo de assessor jurídico, hoje denominado analista de controle. Apontou que nada consta dos assentamentos funcionais do servidor referente à averbação, opinando pelo deferimento do pedido, importando em 14 anos, 9 meses e 27 dias. A diretoria jurídica, o parecer 150, opina pelo deferimento para aposentadoria e disponibilidade. Da mesma forma, o Ministério Público, no parecer 41, 59, 15. Desta forma, nossa proposta de voto é pelo deferimento do pedido para a verbação do tempo total de serviço atestado na certidão do INSS de 14 anos, 9 meses e 27 dias, para fins de aposentadoria e disponibilidade. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, minha pauta está esgotada. Eu agradeço a Vossa Excelência e aos demais integrantes do plenário e ao meu colega, doutor Sérgio. Essa é a presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e concede a palavra ao conselheiro substituto, doutor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, para o relato de sua pauta. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor conselheiro Artagão de Matos Leão, excelentíssima senhora procuradora, doutora Célia Moro Cansu, excelentíssima senhora secretária, doutora Mauritânia, senhores servidores, senhoras e senhores, relato inicialmente o processo 153-36407, que trata da prestação de contas do senhor Maurício Reis Koch, presidente da Câmara Municipal de Rancho Alegre, em 2006. Análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 11, conclusivamente a unidade técnica,
e o Ministério Público de Contas manifestam-se pela irregularidade das contas em razão de divergência no valor de R$ 20.012,62 entre as baixas na consignação do imposto de renda na fonte da Câmara e os valores contabilizados pela Prefeitura. Ambos, Unidade Técnica e Ministério Público, propõem a aplicação da multa prevista no artigo 5º da Lei Federal 10.028/2000 ao senhor Maurício Reis Koch, o COR. K-O-C-H é COR? COR. No bom alemão prussiano, COR, devido ao atraso no envio do relatório de gestão fiscal do Poder Legislativo. Por meio do acórdão 37809 da segunda Câmara, foi determinado o responsável que apresentasse a este tribunal cópia dos autos do processo administrativo instaurado pela Câmara Municipal de Rancho Alegre, destinado a apurar a falta de recolhimento em favor dos cofres municipais dos valores referentes a imposto de renda retido na fonte dos senhores vereadores e servidores da Câmara. Após a avaliação dos autos do processo administrativo municipal, foi determinado, por meio do acórdão 347210 da segunda Câmara, que a Diretoria de Contas Municipais realizasse inspeção em loco junto à Câmara Municipal e à Prefeitura do município de Rancho Alegre, visando apurar os indícios de desvios de recursos públicos apontados pela Comissão Parlamentar de Inquérito e em processo administrativo, nesse processo administrativo em questão. O responsável apresenta a documentação, peça 68, na qual responsabiliza o contador à época, o senhor Paulo Henrique Volpe, pela falha, requerendo a não realização da inspeção em loco determinada por meio daquele acordo. A Diretoria de Contas Municipais manteve seu entendimento pela irregularidade, sob o fundamento de que, embora o senhor Maurício Reis Koch não seja o autor dos atos constatados, responde solidariamente por todos os atos praticados em sua gestão. O Ministério Público de Contas corrobora o entendimento da unidade técnica, considera a documentação como recurso de revista apresentado intempestivamente, opinando pelo seu não recebimento e pela manutenção da decisão 347210 da segunda Câmara, que era uma decisão interlocutória colegiada. Este relator, por meio do despacho 162414, peça 93, requereu a intimação da Câmara Municipal de Rancho Alegre para obter informações quanto às ações criminais em face do senhor Paulo Henrique Volpe, bem como cópias do processo administrativo resultante da Comissão Especial de Inquérito referente a isso. A Câmara respondeu à peça 98, informou que, quanto às ações criminais, o processo 2008 0000300-7 encontra-se em andamento, aguardando expedição de carta precatória. E o processo 2005-66 foi arquivado em 13/12/2012. Com relação ao processo administrativo, apesar de juntar documentos referentes à instauração do inquérito administrativo, não trouxe as cópias requeridas. Ressalta-se que o senhor Paulo Henrique Volpe foi devidamente citado, tendo assinado o aviso de recebimento à peça 91. No entanto, restou silente. A Câmara, novamente intimada, manifestou-se à peça 98, afirmando que não encontrou o relatório final da Comissão Especial de Inquérito. A peça 108 atesta a inexistência de ação penal relativa aos fatos ocorridos no município em 2006. Apenas identifica que, à época, foi exonerado o contador Paulo Henrique Volpe, o que foi inclusive citado por edital. Esse é o relatório. A divergência passo ao voto. A divergência identificada entre as baixas de consignação registradas na Câmara, de R$ 20.012,62, no presente caso, indica desvio de recursos, porque sabemos que muitas vezes é apenas uma divergência contábil, algum valor que não é contabilizado corretamente, mas os recursos foram recolhidos, etc. O senhor Maurício Reis Koch acusa o senhor Paulo Henrique Volpe, contador à época,
que possui antecedentes relativos ao mesmo crime, de desviar de modo fraudulento os valores em análise. Porém, não ficou demonstrada nos autos a conclusão da Comissão Especial de Inquérito instaurada à época. Também não foi identificada ação penal em relação ao contador. Dessa forma, a condenação de devolução de valores não pode ser imputada ao contador sem que haja elementos fáticos que demonstrem claramente sua culpabilidade, que não se pode valer de meros indícios, ainda que esses existam e sugiram seu envolvimento. Portanto, entendo que o item deve ser considerado irregular pelo tribunal, devendo haver determinação à Câmara para que tome medidas visando ao ressarcimento. No mesmo sentido, devem ser encaminhadas cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para apurar a ocorrência de crime e identificar as responsabilidades. Quanto ao gestor, entendo que não deve ser responsabilizado por ações, ou seja, quanto ao gestor, faço uma análise. Primeiro, uma afirmação em tese. Entendo que o gestor não deve ser responsabilizado por ações de inferior hierárquico que descumpre ou exorbita suas ordens. No entanto, no momento em que toma conhecimento de fraudes, deve o superior agir de acordo com a lei. O senhor Paulo Henrique Volpe foi exonerado logo em seguida, porém não foi demonstrado nos autos a adoção de efetivas medidas para reaver os valores devidos. Assim, deve o gestor, infelizmente, ou responder administrativamente por sua omissão, conforme se depreende do artigo 84 do Decreto-Lei 267. E transcrevo. Artigo 84. Quando se verificar que determinada conta não foi prestada, ou que ocorreu desfalque, desvio de bens, ou outra irregularidade que resulte prejuízo para a fazenda pública, as autoridades administrativas, sob pena de corresponsabilidade e sem embargo dos procedimentos disciplinares, deverão tomar imediatas providências para assegurar o respectivo ressarcimento e instaurar a tomada de contas, fazendo-se as comunicações a respeito ao Tribunal de Contas. Dessa forma, sugiro a aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 4, a linha G, da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, ao senhor Maurício Reis Cor, em razão de sua omissão em tomar medidas para reaver os valores desviados. Acompanho as manifestações, portanto, e com fundamento no artigo 71, inciso 2 da Constituição da República, no artigo 75.2 da Constituição do Estado do Paraná, no artigo 16.3 da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, considerando tudo que consta dos autos, votando no sentido de que o tribunal julgue irregulares as contas do senhor Maurício Reis Cor, presidente da Câmara Municipal de Rancho Alegre em 2006, aplique a multa prevista no artigo 87.4, a linha G da Lei Complementar Estadual 113 de 2005 ao senhor Maurício Reis Cor. 3. Determine a Câmara Municipal de Rancho Alegre que adote medidas visando ao ressarcimento dos valores referentes a esses R$ 20.012,62. E 4, encaminhe cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para que adote as medidas que entender conveniente. Eu estou apenas não aplicando aquela multa da Lei 10.028, que a jurisprudência já consagrou por não aplicar. Essa, então, senhor presidente, a proposta, o voto, seguindo basicamente as manifestações uniformes. O processo está em discussão. Apenas, doutor Sérgio, uma dúvida, é que Vossa Excelência está determinando que a Câmara adote medidas de natureza administrativa visando o ressarcimento desse valor. Minha dúvida é a seguinte: uma vez que o prejuízo desses R$ 20.012 foi constatado, e nós estamos aqui atribuindo a responsabilidade por essa irregularidade ao gestor à época, o senhor Maurício Reis Cor, não seria o caso de imputar essa devolução por meio, justamente utilizando dessa prerrogativa do tribunal, de ter um título executivo para cobrança já imediata desse valor em favor do município? Perfeitamente, eu corrijo a proposta e o voto, então, é pela condenação do senhor responsável à devolução dos valores. A matéria ainda está em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Os processos seguintes, senhor presidente, o processo 161453-10 está adiado, solicito que assim permaneça. Os processos 186770203, 125-25897 estão em vista. Devolveu? Bom, então mantenha adiado, por favor. E então passo a relatar o processo 5º da pauta, que é o 185-11509. Prestação de contas da senhora Lilian de Oliveira Lisboa, presidente do Instituto Brasileiro de Integração e Desenvolvimento Pró-Cidadão, BITEC, no exercício de 2008.
Prestação de contas referente à aplicação de recursos no valor de R$ 531.438,11 transferidos em 2008 a esse Instituto, em razão de termo de parceria 29/2006, firmado com o município de Piraquara, tendo por objeto a implementação dos seguintes programas. 1. Liberdade Assistida, Piraquara Investindo no Futuro. Descrevo, então, é um programa voltado para adolescentes, sua família. 2. Atendimento ao idoso. 3. Em todos eles faço a descrição, né? São programas sociais voltados para saúde, alimentação de crianças, adolescentes e idosos. Terceiro programa, geração de renda, mãos na massa. 4. Erradicação do trabalho infantil, projeto Anjo da Guarda. Conclusivamente, após a análise das justificativas apresentadas pelo responsável ou pela responsável, a Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público de Contas manifestam-se de maneira uniforme no sentido de que o Tribunal julgue irregulares as contas em razão dos seguintes fatos. 1. Realização de despesas operacionais pagas ao próprio IBTEC no valor de R$ 25.144,12 em 31/12/2008. 2. Ausência de extratos bancários desde o repasse inicial até o último lançamento efetuado, espelhando o saldo final da conta corrente. 3. Ausência de declaração da Prefeitura Municipal de Piraquara de que a entidade tomadora dos recursos dispõe de comprovadas e satisfatórias condições técnicas de funcionamento, recursos humanos disponíveis para a consecução do seu objeto e atribuições regimentais ou estatutárias relacionadas com esse objeto. 4. Ausência de RAIS analítica do ano base 2008 para comprovar o cumprimento das obrigações previdenciárias e trabalhistas. 5. Ausência de formulários DAT 09 e DAT 10 devidamente preenchidos com os dados relativos à unidade gestora de transferências designados pela entidade, substituindo da comissão a senhora Lilian de Oliveira Lisboa pelo fato de desempenhar a função de diretora-presidente do Instituto. 6. Ausência de cópia da lei municipal que declarou a entidade de utilidade pública. 7. Ausência de certidão liberatória ou equivalente emitida pelo órgão repassador dos recursos município de Piraquara. E 8. Em razão da possível ou da ilegitimidade da transferência voluntária municipal. É esse o relatório. Passo ao voto em que analiso cada um dos fatos. Realização de despesas operacionais pagas ao próprio IBTEC, no valor de R$ 25.144,12 em 31/12/2008. A Diretoria de Análise e Transferência, em sua instrução 546509, solicitou detalhes sobre as seguintes despesas. Então, trago. Esses são dois itens, um de R$ 19.362,26 e outro de R$ 5.781,86, ambos de 31/12/2008, e ambos com uma descrição genérica, ref. Janeiro a outubro de 2008, e a outra ref. Novembro de 2008. Prestando os esclarecimentos, a entidade, em sua defesa, informa que, abre aspas, tais despesas são fonte de receita do Instituto para assegurar a execução do projeto, bem como execução operacional do projeto, bem como para a manutenção da estrutura administrativa e operacional do IBDEC, observando-se o que dispôs a previsão expressa no edital do município parceiro de Piraquara, e em respeito aos preceitos ditados pela Lei 97/90/99 e Decreto 3.100 de 99. Destacamos que os custos e a aplicação dos repasses encontram-se demonstrados nas tabelas relativas ao extrato de execução física e financeira do respectivo termo de parceria, integrante do processo de prestação de contas aos órgãos competentes, consoante o disposto no artigo 4º da Lei das OCIPs e artigo 11 do Decreto 3.100 de 99, sendo calculada de acordo com a extensão e complexidade das atividades desenvolvidas nos programas, fixadas segundo a necessidade e peculiaridades do referido projeto. Eu continuo. No entanto, não foram encaminhadas as referidas tabelas relativas ao extrato de execução física e financeira do termo de parceria. O valor de R$ 25.144,12 não foi detalhado. A Diretoria de Análise e Transferência, em sua análise à página 20... Senhor presidente, eu, se não me engano, inclusive já tinha iniciado o relato desse processo. Aqui eu estou destacando que a entidade está envolvida em processos criminais. Eu ressalto que o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná recebeu denúncia formulada em face do IBDEC, nos autos 149.8435. A decisão evidencia, né, que há realmente sérios problemas, de forma que
eu estou entendendo que nós devemos aqui, nesse caso, exigir os documentos de maneira bem formalizada, porque há indícios de desvio de recursos. Então, diante da falta de esclarecimentos dos detalhes dessas despesas, eu estou acompanhando e considerando que esses valores não foram devidamente, não houve uma prestação de contas adequada, e estou, então, condenando a responsável à devolução desses valores. Eu continuo, então, senhor presidente, considero, então, a falta de extratos também como irregularidade. A questão da declaração da Prefeitura, eu estou aceitando uma certidão do Ministério da Justiça que classifica a entidade como uma organização da sociedade civil de interesse público, portanto, seria uma formalidade do município, mas suprida pelo Ministério da Justiça. A questão da ausência de RAIs, eu também estou afastando. O documento tem por escopo comprovar as contribuições referentes ao sistema de arrecadação e concessão de benefícios previdenciários. Constitui documento de apresentação obrigatória, pois sua ausência torna impossível a verificação exata da destinação dos recursos. No caso dos autos, após a constatação da ausência do documento pela unidade técnica, a responsável juntou as páginas 3 a 54. Portanto, foi suprida a omissão. E também a questão dos formulários DAT, conforme apontado pela Diretoria de Análise de Transferência, seria necessário substituir a senhora Lilian de Oliveira Lisboa isso em relação à unidade que faz, digamos assim, de certa forma, um controle sobre a gestão. Seria necessário, portanto, afastar dessa comissão a senhora Lilian de Oliveira Lisboa em respeito aos princípios da segregação de funções, na medida em que a responsável pela aplicação de recursos torna-se integrante da unidade gestora de transferências, à fragilização do controle. No entanto, conforme argumentado em defesa pela entidade, abre aspas, não é aceitável compor uma nova unidade gestora de transferência para testar fatos pretéritos. Então, estou considerando que isso possa ser, no caso, uma ressalva. E assim por diante, senhor presidente, a falta da lei municipal, estou também, como disse, em razão daquele certificado do Ministério da Justiça, estou também afastando. E no final, senhor presidente, então, salvo engano, esse processo foi adiado ou houve em vista, porque eu iria verificar se também o prefeito havia sido citado para eventual responsabilização na transferência. Eu confesso que aqui, pelo que está... Se Vossa Excelência me permite uma parte, até, se não me engano, fui eu que pedi vistas, eu tenho aqui uma anotação de que, na peça 25, houve sim a citação do prefeito à época, está aqui o aviso de recebimento, o senhor Gabriel Jorge Samarra, e inclusive na sequência ele manifestou-se nos autos. Eu pude verificar aqui, agora eu não tenho especificamente a manifestação, mas eu posso assegurar que houve manifestação da parte dele, e esse, salvo engano, foi justamente o motivo da vista. Está aqui na página 34, houve uma solicitação de prazo, e, salvo engano, na sequência, houve uma complementação da defesa. Então, me parece, apenas respondendo à dúvida que Vossa Excelência lançou, que efetivamente houve a citação e a participação do prefeito, à época, na instrução processual. Senhor presidente, agora, considerando que as incumbências, no caso... O problema que nós constatamos é que foi mantido o repasse, mesmo depois dessas denúncias, né? Mas não, me parece que aqui, se Vossa Excelência me permite, claro, um ligeiro à parte, é que aqui o que falamos seria de uma despesa operacional que foi paga sem a comprovação, né, desses 25 mil. Né, me parece que esse é o... Então, o que nós discutimos na sessão passada é se não haveria uma solidariedade... Bom, senhor presidente, eu vou, se Vossa Excelência concordar e o plenário, eu vou seguir aqui o que já havia proposto a unidade técnica e o Ministério Público. Agora me surgiu outra dúvida aqui, é porque a sugestão original era a seguinte, que
eventual responsabilidade do gestor fosse apurada na prestação de contas, que isso fosse juntado lá, mas eu tenho a impressão que já foi julgado e já foi. Então, mas aqui, como na minha opinião, pelo menos ouço Vossa Excelência, não ficou exatamente demonstrada a participação do repassador no desvio, eu estou tendente a simplesmente seguir as manifestações e julgar irregulares as contas do responsável pelo IBDEC e, ao menos por enquanto, não responsabilizar o prefeito. A matéria encontra-se em discussão, ainda à guisa de colaboração. Realmente a matéria que Vossa Excelência traz tem sido objeto de muitos debates e as decisões realmente não são uniformes no tribunal, até porque depende de algumas de peculiaridades. Nesse caso específico, doutor Sérgio, eu vejo que houve um pagamento pelo município do total de aproximadamente R$25 mil, 25.144, sem a efetiva comprovação dos serviços prestados. Em casos análogos, que eu tive a oportunidade de relatar, eu tenho proposto a condenação solidária também do gestor. Então, haveria, evidentemente, a condenação do Instituto, do IBDEC, da representante legal à época, a senhora Lilian de Oliveira Lisboa, e eu incluiria solidariamente o prefeito, que, no meu entender, executou uma despesa indevida, né, que seria a sua responsabilidade. Mas isso é uma proposta que eu tenho adotado em outros casos. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Não, mas então, para apenas chegarmos a um consenso, veja, normalmente é feito o repasse na transferência e posteriormente é feita a prestação de contas, porque não é um contrato de prestação de serviço, é uma parceria, um convênio. Então, eu acho que faria total sentido essa proposta se, por acaso, ele tivesse feito o repasse e, não havendo a prestação de contas, ele tivesse feito um outro repasse para a mesma finalidade. Mas, então, aqui tem uma falha na prestação de contas, mas esse recurso ele não teria que pagar depois que houvesse a comprovação do serviço, né? Então, não sei se Vossa Excelência concorda com essa pequena diferença, né? Na verdade, Vossa Excelência está trazendo um fato novo. Eu confesso que não. Normalmente, o que eu vejo é que há esse pagamento sujeito, evidentemente, sempre à prestação de contas. Mas se Vossa Excelência, no seu voto, fizer essa menção específica, que estamos tratando de um fato diferenciado, em que o repasse teria sido feito independente dessa prestação de contas, conforme previsto no convênio, eu não teria problema em acompanhar, então, Vossa Excelência. Certo, pelo menos é isso que eu estou em mente nessa fundamentação. Eventualmente, pode ser que os fatos me contradigam, mas, pelo menos pelo que examinei, neste momento, julgando, é essa a impressão que eu tenho. Sobre esse fundamento, continua a matéria ainda em discussão. Com a palavra, doutor Artagão. Senhor presidente, eu gostaria de saber exatamente como é que fica a proposta de voto do ilustre relator, para que eu possa me posicionar. Obrigado. Então, ficou aquela proposta seguindo as manifestações da unidade técnica, pela irregularidade das contas da senhora Lilian de Oliveira Lisboa. Nós temos adotado a responsabilização solidária da gestora pessoa física. Eu só quero saber o voto seu. Então é isso. Está dispensando, pelo que eu entendi, a solidariedade. Então, não incluímos o prefeito, o repassador. Estamos julgando irregulares as contas da senhora Lilian Oliveira Lisboa, que à época era presidente do Instituto Brasileiro de Integração e Desenvolvimento Pró-Cidadão, IBDEC, e condenando solidariamente ao débito a pessoa física da senhora Lilian e a pessoa jurídica do Instituto IBDEC. A devolução desses valores que eu mencionei, R$ 25.144,12, atualizados monetariamente. É essa a proposta: irregularidade das contas, condenação à devolução dessas... Vossa Excelência, anteriormente, parece-me que falou em encaminhamento ao Ministério Público, alguma coisa ou não? Não, nesse não. Foi no anterior que nós propusemos isso. Nesse é só isso. Obrigado. Ainda em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovada a proposta do relator. Os processos seguintes, senhor presidente, são atos de inativação e admissão. Então vamos a eles. Processo 9288212, concessão de aposentadoria à senhora Vera Lúcia Bueno, professora da Rede Estadual de Ensino, manifestações pelo registro da aposentadoria.
manifestou-se, aliás, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal manifestou-se pela negativa de registro, em razão da servidora não preencher os requisitos do artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003. A Secretaria de Estado da Administração tornou sem efeito o administrativo que concedeu a aposentadoria à servidora, convocando-a para reassumir suas funções junto ao Magistério Estadual, revogando o ato. Ressalto que a interessada foi cientificada da revogação, conforme página 11 da peça 21. Dessa forma, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pelo encerramento do feito por perda de objeto. O Ministério Público corrobora a instrução técnica. Após as manifestações, o despacho 1808-14 do relator requereu nova manifestação das unidades instrutivas para que se manifestasse acerca da aparente possibilidade de consideração do tempo cumprido em emprego não efetivo até 16/12/98 para cômputo na carreira, tendo em vista o cancelamento do ato antes do pronunciamento de mérito do tribunal. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal respondeu da seguinte forma. No entanto, o relator determinou o retorno dos autos a esta DICAP para manifestação acerca da possível aplicação do artigo 2, inciso 5º, parágrafo único da orientação normativa número 3, de 3/12/2004, da Secretaria da Previdência Social, que trata da possibilidade de consideração como tempo de carreira de tempo não efetivo prestado até a edição da Emenda Constitucional 2098, ou seja, até 16/12/98. A referida normativa faz menção à consideração de tempo seletista como fazendo parte do tempo de carreira, e como a maioria dos tempos averbados foram anteriores a 16/12/98, a interessada poderia sim ter reconhecido seu tempo de carreira e inativação, muito embora o ato concessório já tenha sido revogado e a interessada já tenha retornado ao trabalho. No entanto, a orientação normativa 3, de 13/12/2004, não mais vige, conforme pode-se depender do site do Ministério da Previdência Social. A sobredita orientação foi revogada pela orientação normativa 1, de 23/1/2007, que, por sua vez, foi revogada pela orientação normativa 2, de 31 de março de 2009. A orientação normativa 2, de 31 de março de 2009, que hoje vige, foi exatamente a orientação normativa que balizou o primeiro parecer desta DICAP, do longínquo ano de 2012. Assim, dada a impossibilidade de se utilizar de normativas já revogadas, essa DICAP mantém seu entendimento, que levou a origem a cancelar o ato concessório desses autos. Dessa feita, reitera-se o opinativo pelo arquivamento dessa inativação. O Ministério Público acompanhou e o relator também, depois de satisfeito, no sentido de que realmente não era possível aproveitar aquele tempo, a professora, então, pelo encerramento e arquivamento dos autos. Em discussão, votação, aprovado. Processo 832.22712, inativação do senhor José de Almeida Gomes, ocupante do cargo de professor do município de Amaporã, Diretoria de Controle de Atos Pessoal e Ministério Público, apresentaram manifestações uniformes pela retificação dos cálculos dos proventos com o fim de proporcionalizar a verba, entre aspas, gratificação zona rural, conforme as disposições constantes no Acórdão 315514, Tribunal Pleno, que trata dos pressupostos para incorporação das verbas transitórias aos proventos, é o breve relatório. Preenchidos os requisitos legais e constitucionais para a concessão do benefício, o ato de aposentadoria sob exame merece registro. Em detida análise, então faço aí todas as considerações sobre o que foi, como foram feitos os cálculos e observado o acórdão do tribunal, etc., etc., para no final acompanhar pela legalidade de registro. Em discussão, votação, aprovado. Perdão, a doutora Célia gostaria de fazer uso da palavra. Desculpa, pois não. É só para comentar com relação ao processo. Na verdade, me parece que a DICAP estaria pedindo agora, no último parecer, por isso que eu gostaria de um esclarecimento de Vossa Excelência, uma nova diligência ainda. Não seria pelo registro. Ela coloca que, na verdade, não poderia incorporar essa vantagem transitória de forma integral. Então, gostaria só de um esclarecimento de Vossa Excelência nesse sentido. E o Ministério Público estaria aí acompanhando esta solicitação de diligência. A origem ainda não seria pelo registro. Então, mas desculpe, eu acho que gostaria só de um esclarecimento. Eu vou ler tudo. Preenchidos os requisitos legais e constitucionais para a concessão do benefício, o ato de aposentadoria sob exame merece registro, a meu ver. Em detida análise aos documentos constantes dos autos, verifico, Vossa Excelência tem razão, verifico que a verba gratificação zona rural possui natureza permanente, vez que ela foi incorporada à remuneração do servidor em conformidade com o prescrito no artigo 64, parágrafo único da Lei Municipal 298/94. Transcrevo. A remuneração pelo exercício de cargo em comissão, bem como a referente às gratificações de função, não
não será incorporado ao vencimento ou remuneração do servidor, salvo se percebido ou precedido por período superior a 5 anos continuados. De acordo com a declaração juntada pelo município de Amaporã, peça 29, o servidor interessado trabalhou nas escolas rurais do município nos anos de 1985 a 1991, fato que lhe garantiu o direito à percepção da gratificação de zona rural. Diante do lapso temporal superior a 5 anos, em que o servidor percebeu de forma contínua a aludida gratificação, esta passou a constituir, em caráter permanente, a sua remuneração, inclusive sujeita à incidência de contribuição previdenciária, conforme denota o comprovante de remuneração anexado à peça 8. Portanto, não se trata de verba de caráter transitório sujeita a disposições delineadas no Acórdão 315514 do Pleno. Insta salientar, apenas a título de argumentação, que, se a gratificação zona rural fosse revestida de caráter transitório, também não seria o caso de proporcionalização, pois constitui hipótese de direito adquirido em razão do lapso temporal em que ela foi legalmente incorporada à remuneração do servidor, como prevê o supracitado acórdão. No item 3b, a impossibilidade de incorporação integral do valor dessas gratificações, sem que sejam proporcionalizadas ao tempo de contribuição, ressalvadas as hipóteses de direito adquirido. Portanto, entendo que a gratificação zona rural foi incorporada de forma correta aos proventos de aposentadoria do servidor interessado. Quanto aos demais pressupostos para a concessão da aposentadoria, verifique-se o cumprimento deles, de acordo com o opinativo lançado pela Unidade Técnica, a peça 23. No mérito, nos termos do artigo 71.3 da Constituição da República, do 75.3 da Constituição do Estado do Paraná, e do artigo 1º, inciso 4 da Lei Complementar Estadual do Estado do Paraná, 103 de 2005, proponho a este tribunal o voto no sentido de que o tribunal considere legal e determine o registro do ato de aposentadoria do senhor José de Almeida Gomes, professor do município de Amaporã. E eu apenas acrescentaria que estamos respeitando o princípio da contributiva. Ele contribuiu, pelo menos durante, tenho a impressão que muitos anos aqui, para o tempo todo, né? Porque ele recebeu de 85 a 91, incorporou e a partir daí ficou contribuindo. Né? Então, esse é o voto pela legalidade de registros. A matéria está em discussão. Na verdade, acho que a situação aqui é um pouco diferente, porque nós estamos falando de incorporação à remuneração, não ao valor dos proventos, e nesse ponto eu faria um pequeno reparo, pelo menos o meu entendimento, de que quando o nosso acórdão excepciona a regra do direito adquirido, não é o direito adquirido do que a lei municipal fala, mas aqueles direitos adquiridos incorporados antes da emenda constitucional número 20, que proibiu essas incorporações. Então, sob o fundamento de que essa verba passou a compor a remuneração do servidor, e há umas semanas atrás eu trouxe um caso análogo em que isso ocorreu, que durante 8 anos a lei municipal previa que após o decurso desse tempo, era possível a incorporação à remuneração. Nesse caso, não se está falando de direito previdenciário, mas sim de direito administrativo, da aquisição do direito. Apenas com relação à ressalva que Vossa Excelência fez quanto ao direito adquirido, que teria sido considerado no acórdão que reformulou o nosso prejulgado, na verdade, o direito adquirido a que se refere a linha que Vossa Excelência citou, é daqueles adquiridos antes da emenda 20. Porque são inconstitucionais, a partir da emenda 20, as leis municipais que prevêem a incorporação em período inferior àquele em que não se respeite justamente a regra da contributividade. Então, se estivéssemos falando de incorporação à aposentadoria, me parece que realmente não seria o caso de registro, e sim de uma retificação para redução do valor da gratificação. Mas como Vossa Excelência sinalizou que se trata de incorporação à remuneração, que foi levado a efeito antes, então, da aposentadoria, me parece, salvo engano, que esse é o entendimento adequado. Meu único reparo é com relação à questão do direito adquirido que Vossa Excelência mencionou no voto, até para não criar o precedente. Porque estou entendendo o seguinte, como ele trabalhou de 85 a 91, portanto, antes da emenda 20 de 98, ele recebeu essa gratificação, então, antes de 98... antes da emenda 20, ele incorporou. Tá? E é por isso que eu estou considerando, então, que é adequado exatamente ao texto do acórdão. Perfeito?
Então, obrigado. Então, Vossa Excelência, então... A procuradora doutora Célia pretende fazer uso da palavra. Essa questão da incorporação ou não das verbas transitórias sempre é muito complicada. A gente tem que estar sempre vendo se enquadra ou não nas disposições do nosso acórdão. A questão que me parece que deve ser bem verificada é o seguinte: ele recebeu de 86 a 91. Existem algumas leis municipais que elas previam, antes de 98, que depois de determinado tempo do exercício dessa função gratificada, às vezes, né, de algum cargo em comissão, a lei previa a incorporação ao vencimento, a remuneração daquele servidor desde logo, e ela era fixada já. Então, recebia por determinado tempo, 5 anos, incorporava, e a lei fala ao vencimento. Então, ela fazia parte já da remuneração, e a gente entende sempre nessa situação específica, e eu dou aqui um exemplo de uma legislação do município de Londrina, que traz uma função gratificada sempre que ele permite incorporar o vencimento do servidor, e ela já vem destacada no próprio lerite do servidor como função gratificada incorporada já de acordo com aquela lei anterior. Mas, na verdade, é que quando a gente vê que essa função gratificada vai ser incorporada de forma proporcional, é importante verificar os termos da lei, se ela diz incorpora aos proventos de aposentadoria, que daí seria no momento da inativação, que eu vou verificar, essa verba seria incorporada, então, de forma proporcional, ou se a legislação municipal prevê, então, nos termos dessa que eu já mencionei anteriormente, né, ela prevê uma incorporação ao vencimento, desde logo, se implementado já um requisito temporal necessário, né? E eu não sei se Vossa Excelência teria esse esclarecimento ou não para fazer, porque é de substancial importância para verificar a natureza, porque me parece 6 anos só que ele recebeu essa vantagem, e veja, ela em função de uma escola rural, ela seria uma gratificação por função em local de trabalho. Então, me parece assim, a natureza dela, a princípio, temporária. Então, não sei se Vossa Excelência lembra os casos daquelas gratificações de zona que nós tínhamos do Estado do Paraná, né, que professores, quando iam em determinado local de trabalho prestar serviço, eles recebiam essas vantagens. Então, elas têm a natureza de temporalidade em função do exercício em determinado local. Então, ela tem a natureza de uma verba transitória, por determinado tempo de serviço naquele local. Então, me parece que 6 anos aí não poderia se considerar como uma vantagem de caráter permanente do cargo de professor, né? Mas é importante ver aí o que a lei diz especificamente sobre a possibilidade de incorporar ou não, para a gente poder ver se enquadra em qual situação do nosso acordo. Certo. Então, se Vossa Excelência me permite, a Lei Municipal 298 de 94, do município de Amaporã, prevê no parágrafo único do seu artigo 64 o seguinte. Então, doutora Célia, eu vou ler, vou ler o artigo 64, parágrafo único da Lei Municipal 298/94 de Amaporã. A remuneração pelo exercício de cargo em comissão, bem como a referente às gratificações de função, não será incorporada ao vencimento ou à remuneração do servidor, salvo se precedido ou percebido por período superior a 5 anos continuados. O município deu tratamento a essa função de gratificação de zona rural, enquadrou essa gratificação nesse dispositivo, no parágrafo único do artigo 64. Ou seja, ele tendo exercido por mais de 5 anos, isso foi incorporado à remuneração dele, não aos proventos, à remuneração, e ele passou a contribuir, passou a incidir a contribuição previdenciária sobre isso, e, portanto, a meu ver, está perfeitamente adequada à preocupação de Vossa Excelência, e ele contribui exatamente nos termos que Vossa Excelência entende possível para que ele possa levar isso para a aposentadoria. Encerrada a discussão, em votação, aprovada a proposta do relator. Processo 455.729.13, ato de inativação do senhor Glenilson Rodrigues Nogueira, ocupante do cargo de gestor de planejamento, serviço de análise em planejamento e gestão do município de Londrina.
A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opinou pela legalidade do registro do ato, tendo em vista que os requisitos legais para concessão foram respeitados. Entretanto, manifesta no sentido de aplicar a multa à entidade, tendo em vista atraso de 258 dias no envio do processo. O Ministério Público de Contas opina pela legalidade do registro do ato. Por equidade, deixo de acolher a proposta de multa, estendendo ao município o tratamento dispensado da Paraná Previdência em milhares de casos, cito alguns exemplos, e não apenas a Paraná Previdência, como a diversos institutos de previdência dos demais municípios. Portanto, pela legalidade do registro. Em discussão, votação, aprovado. Processo 590-181, 11. Processo de admissão de pessoal submetido à apreciação do Tribunal, conforme determina o artigo 71.3 da Constituição Federal, para fins do registro das nomeações referidas no parecer 19.063/14, elaborado pela Diretoria de Contas Pessoal. Os admitidos foram aprovados no concurso público disciplinado pelo edital 1 de 2011, de 9 de fevereiro de 2011, promovido pelo município de Guaraniaçu. Após detida a análise dos autos, a Diretoria de Controle de Pessoal, Atos de Pessoal, PC 142, opina pela legalidade do registro das admissões, bem como pela determinação ao município de Guaraniaçu, no sentido de que observa o disposto no artigo 37(16) da Constituição da República, da admissão de servidores, visto que o candidato Ednei Luiz Pascoaloto acumulou ilegalmente cargos de engenheiro civil, tanto no município de Guaraniaçu, quanto no de Ibema, no período de 1º de agosto de 2011 a 8 de fevereiro de 2012, quando pediu a exoneração do cargo ocupado junto ao município de Ibema. Por fim, a unidade técnica sugere a extração dos documentos que formam as peças 134 e 141, com a consequente formação de autos de admissão complementar. Por sua vez, o Ministério Público de Contas, a peça 143, no mérito, corrobora a instrução da unidade técnica. Esse é o relatório. Passo ao voto. No mérito, acompanha as manifestações pela legalidade de registro das admissões analisadas nestes autos. Também acompanho a recomendação conforme proposto pela Diretoria de Controle de Atos Pessoal, para que exija, né, dos servidores aquela declaração de que não acumula. Aqui no caso foram alguns meses, né? Acumulou de agosto a fevereiro, quando então regularizou a situação. Determino também a extração dos documentos que formam as peças 134 e 141, com a consequente formação de autos de admissão complementar. Podia ter feito isso antes, né, por despacho. Mas então, senhor presidente, é essa a proposta. Considerar legal e determinar o registro dos atos de admissão referidos no parecer 190.63/14, peça 113, recomendar ao município de Guaraniaçu que faça essa verificação, tome esse cuidado, e determinar a extração dos documentos para a constituição de autos de admissão complementar, conforme sugerido pela unidade técnica. Em discussão, votação, aprovado. Processo 150.03815, pedido de averbação de tempo de serviço prestado ao DETRAN do Mato Grosso do Sul, formulado pelo servidor Antônio Tomazeto Júnior, ocupante do cargo de analista de controle do quadro de pessoal efetivo desse tribunal. A Diretoria de Gestão de Pessoas, conforme instrução 4715, peça 8, opina pelo deferimento do pedido, uma vez que estão atendidos os requisitos legais. A Diretoria Jurídica, no parecer 17215, peça 9, acompanha o posicionamento pelo deferimento, no mesmo sentido ao Ministério Público, e no mesmo sentido é o voto do relator pela averbação do tempo de serviço, conforme pareceres uniformes. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar, agradeço a atenção. Essa presidência que agradece a participação de Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta, iniciando com a tomada de conta extraordinária 41.87.28.08, que eu solicito adiamento para melhor estudo da proposta de abertura de tomada de conta extraordinária. Adiado. Ato de inativação, processo 126.423.13, da senhora Ireni Alves de Lima, no cargo de recepcionista. Aqui, na verdade, a questão é a insurgência do Ministério Público contra a gratificação concedida à servidora, que é objeto de ADI. Entretanto, conforme entendimento prevalente nesta Corte, isso não tem sido óbice à concessão da aposentadoria, uma vez que a liminar não foi concedida na referida ação direta de inconstitucionalidade. Então, adotando a jurisprudência desta Corte e o posicionamento da ADICAP, o voto é pelo registro do ato. Em discussão, votação, aprovado.
questão absolutamente idêntica à aposentadoria seguinte, 773-59313, do senhor Celso Felício Bortolato. Também eu acompanho a ADICAP e a jurisprudência pelo registro do ato. Em discussão, votação, aprovado. Tem a seguir o processo de admissão de pessoal, 619-57310. É uma admissão do município de Campina do Simão. Na verdade, trata-se de um teste seletivo para admissão temporária de educador social. Primeira análise, a Diretoria de Controle de Dados de Pessoal indicou diversas irregularidades. Após o contraditório, entendeu parcialmente sanado e, pelo decurso de prazo, entende que o ato pode ser registrado, uma vez que não haveria prejuízo. O Ministério Público, entretanto, diversamente, opina pela negativa de registro, apontando, além do fato de ter havido irregularidades no certame, também a acumulação indevida por parte do servidor. Na verdade, me parece que assiste razão ao Ministério Público de Contas. Efetivamente houve acumulação indevida do senhor José Acildo da Silva. No cargo, simultaneamente, ele ocupava um cargo em comissão no município de Ubiratã e foi contratado pelo município de Campina do Simão para o exercício da função de educador social. Há ainda impropriedades no certame com relação a falhas na divulgação, a contratação da empresa sem a comprovação da qualificação técnica, exigência de presença para inscrição, não possibilitando acesso pela internet. Entretanto, essas irregularidades vêm sendo objeto de recomendação por parte dessa Corte, ainda mais por se tratar de um teste seletivo do ano de 2009. Entretanto, o fato de ter havido acumulação, especificamente, no meu entender, macula, sim, a legalidade dessa admissão. Eu entendo, então, que é o caso de negativa de registro. Possivelmente não haverá prejuízo ao servidor, por se tratar de uma contratação temporária com prazo máximo de 2 anos, que já deve ter se expirado. Entretanto, em virtude dessa irregularidade do exercício simultâneo de cargo em comissão, numa cidade que, conforme a defesa do próprio município, dista aproximadamente 300 quilômetros do município de Campina do Simão, em que ele foi contratado, me parece que houve sim uma acumulação indevida de cargos e, por esse motivo, eu entendo necessária a abertura de uma tomada de contas extraordinária para a apuração de responsabilidades. Então, basicamente, o voto é pela negativa de registro, pela conversão do processo após o trânsito em julgado em tomada de contas extraordinária, justamente para a apuração dessa irregularidade, determinação ao município de Campina do Simão que proceda a intimação do servidor contratado quanto ao prazo recursal, uma vez que ele pode ter prejuízo justamente pela abertura de tomada de contas. Eu ainda encaminho recomendações ao prefeito municipal quanto às falhas do concurso que foram apontadas e, por último, encaminhamento ao Ministério Público Estadual em virtude de eventual ato de improbidade administrativa justamente decorrente da acumulação indevida de cargos. Apenas eu assinalo que nesse caso eu não estou imputando multa ao prefeito, porque houve, por parte do servidor contratado, a assinatura de um termo de não cumulatividade. Então, me parece que justamente o prefeito não teve culpa nesse ato, ele se valeu da boa-fé do servidor. Sem prejuízo, evidentemente, que na tomada de contas extraordinária, com vistas à apuração de responsabilidade, outra conclusão se chega. Então, em síntese, é esse o voto. Está em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir processo de prestação de contas anual 25447614. São as contas da Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo, de 2013, de responsabilidade do senhor Júlio Caetano Perondi. A DCM opina pela regularidade com ressalva. O motivo da ressalva é a realização de funções técnicas de contabilidade de forma contrária ao prejulgado número 6. O Ministério Público corrobora. Aqui eu verifico que, na verdade, o exercício dessa forma equivocada foi por um período curto de tempo e que depois houve a convalidação
desse ato. Então, por esse motivo, eu corroboro também o entendimento pela regularidade com ressalva. Em discussão, votação, aprovado. A seguir, processo 25629014, são as contas da Câmara Municipal de Três Barras do Paraná, responsabilidade do senhor Osmar Tosi, instrução e parecer pela regularidade, e esse é o voto do relator. Em discussão, votação, aprovado. 25781514, Fundo para o Desenvolvimento da Rádio e Televisão Educativa e Cultural de Toledo, responsabilidade, na verdade, foram os senhores Luiz Adalberto Beto Luniti Pagnassat, Jair Menuncin Scarpato, Robson Ricardo Fuso Morante e Luiz Carlos da Silva, todos eles diretores durante esse exercício de 2013. Aqui, na verdade, as opinativas são uniformes, pela regularidade com ressalva. A ressalva é exatamente a mesma daquele anterior, da Caixa de Assistência dos Servidores do Município, referente à inobservância do prejulgado número 6. Pelos mesmos motivos, eu corroboro a ressalva. Em discussão, votação, aprovado. A seguir, tenho todos os processos pela regularidade, opinativos uniformes da DCM e do Ministério Público. 25959114, contas da Câmara Municipal de Matelândia, senhor Valdecir Reinheimer. 26051414, Câmara Municipal de Nova Santa Rosa, senhora Lari Hitz. 26092114, Câmara Municipal de Nova Aliança do Ivaí, senhor Éder Moro Maciel. Todos pela regularidade com ressalva. Em discussão, votação, aprovado. Seguir, tenho as contas da Câmara Municipal de Bocaiúva do Sul, responsabilidade do senhor José Hamilton Bernardes, referente ao exercício 2013. DCM Ministério Público opina pela irregularidade em virtude da falta de encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade e ou da respectiva publicação. Considera ainda a própria da publicação não atender às especificações. Na verdade, eu vou divergir nesse caso da instrução e do parecer, muito embora esse documento evidentemente seja essencial e que a assinatura também seja necessária, o que se verifica é que o balanço foi efetivamente publicado, o mesmo que consta da instrução, verificando os dados dos saldos de 2013 com aqueles indicados em 2014, os valores são absolutamente coincidentes, de modo que, nesse caso, me parece que a ausência isolada da assinatura não pode por si só prejudicar. Me parece que tratou-se efetivamente de uma mera formalidade a que se refere o artigo 244, parágrafo 2º do nosso regimento interno, ao classificá-la como ressalva. Então, diante da ausência de qualquer infração de maior gravidade, o meu voto é pela regularidade com ressalva das contas. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir processo 27003014, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Sertaneja, responsável o senhor Eliseu Santana da Silva, e o processo 27242314, da Câmara Municipal de Ivaí, responsável Luizir Lobax, ambos o voto é uniforme pela regularidade das contas, conforme pareceres da DCM e Ministério Público. Em discussão, votação, aprovado. Por último, a prestação de contas de prefeito municipal, 24331814, são as contas do senhor Gerson Francisco Gusso, do município de Três Barras do Paraná, exercício de 2013, acompanhando os pareceres uniformes da DCM e do Ministério Público, vota pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Era o que constava da minha pauta. Deixo a palavra livre. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco para o dia 12 de maio, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 15ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Levante-se a sessão.